Glória a Deus. Eu sou da igreja com a paz do Senhor, amém? É motivo de muita alegria estarmos aqui reunidos para exaltarmos o nome desse Deus que é todo poderoso. O Senhor é aquele que tem nos guardado. A palavra de Deus diz: se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia o sentinela. Não tem nada que eu e você possamos fazer se o Senhor não estiver ao nosso lado. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, o nosso adversário teria nos engolido vivos. Mas é a graça de Deus que tem nos alcançado, e é essa graça que tem nos feito chegar até este lugar. Não porque nós queremos, mas é porque Ele quer. Aqui nessa manhã, uma manhã de chuva, choveu muito, alguns lugares molhou aqui, mas o Senhor tem provido todas as coisas. O Deus que nós servimos é o Deus da providência, irmãos. E quando tudo parece que está perdido, Ele é a solução. E essa manhã nós vamos falar sobre isso. Aquele que estiver com suas Bíblias em mãos, pode abrir o livro de Marcos 5, do 21 em diante. O livro de Marcos, irmãos, para entendimento da igreja, é um dos livros do Evangelho sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas são livros sinóticos, ou seja, eles falam basicamente de um mesmo assunto com prismas diferentes, ponto de vista diferente. E esse texto de Marcos 5, que fala a respeito da filha de Jairo, ele é replicado nos 3 evangelhos, só que com óticas diferentes. E é importante que quando você parar para ler o texto, você leia os 3 textos, porque é a visão da mesma situação de pessoas diferentes. Exemplo, a visão que Alex está tendo de lá para cá é diferente da minha daqui para lá, apesar de estarmos no mesmo cenário. E isso faz com que a sua visão amplie. Então leia sempre os textos, eles de forma contínua, tanto de um prisma quanto de outro. Vamos ler o texto para ganharmos tempo. A epígrafe do texto da minha Bíblia diz: a filha de Jairo, a cura de uma mulher enferma. Vamos ler aqui, 21. Passando Jesus outra vez de barco para a outra margem do lago, reuniu-se a ele uma grande multidão, e ela estava à beira do mar. Chegando um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo, quando Jairo viu a Jesus, prostou-se aos seus pés, solicitando com muita insistência, dizendo: minha filha está morrendo. Vem e põe as mãos sobre ela, para que seja curada. Essa foi uma manhã que o pastor Ítalo me solicitou, para que viesse falar algo a respeito de filhos e de pais. E o Senhor colocou no meu coração esse texto de Jairo. Como eu falei, é importante que nós venhamos ler o texto dos outros livros também, para que nós venhamos abrir a visão a respeito disso. Jairo, ele estava com a sua filha de aproximadamente 12 anos em um estado de morte. O texto de Mateus dá a entender de que aquela criança não a tinha mais vida. Só que dentro de um cenário de uma família, irmãos, o pai e a mãe, eles são os únicos que vêem esperança aonde não tem esperança. Talvez alguém diga: o seu filho não tem solução. Para ele não tem mais condições de ele avançar, de ele viver, porque ele está morto. O seu filho já era. Esse aí vai ser mais um. Mas um pai e uma mãe, geralmente, não perde a esperança no filho. E ainda que não tenha esperança, ele ainda acredita. Para vocês terem noção, irmãos, Jairo era um chefe da sinagoga. E naquele período, os saduceus, os fariseus, os escribas estavam já tramando contra Jesus, porque o que Jesus fazia já estava incomodando demais. Olha, nós precisamos pegar esse homem. Muitas vezes eles tentaram Jesus em falha. Vamos ver se ele falha aqui, se ele falha ali. Vamos aprontar uma para poder pegar, prendê-lo.
Jairo, como um chefe de sinagoga, um dos príncipes dos judeus, ele era alguém que não deveria de forma alguma, dentro daquele contexto, procurar Jesus. Muitas vezes tem coisas em nossas vidas e o contexto social em que nós vivemos diz: você não deve procurar Jesus, você deve negar a esse Jesus. Talvez a roda de amigos, talvez a faculdade, aquilo que você estuda, talvez o seu trabalho, o ambiente em que você convive, muitas vezes aponta para dizer: você não deve encontrar Jesus, ele não tem a solução. Só que Jairo vai de contra a tudo. Jairo, ele sabia em que ele poderia encontrar a solução. Naquele cenário, entendo, irmãos, ninguém vai chegar na casa quando Jesus chega com Jairo e vai encontrar pessoas chorando. As carpideiras, elas tinham o papel de chorar quando a pessoa estava morrendo, pessoas tocando flauta. Aquele cenário de morte já estava preparado, o velório já estava acontecendo, mas Jairo, ele entendia que tinha solução na vida dele, na vida da filha dele. Tinha alguém que podia mudar a história, e esse alguém era Jesus. Só que Jairo, irmãos, ele não chega simplesmente: Jesus, a minha filha está doente, está morta, cura. O texto diz: insistentemente Jairo fala com Jesus quando chega: Jesus, a minha filha está morta. Jesus, a minha filha está doente. Jesus, a minha filha está doente, vai na minha casa. Jesus, a minha filha está doente, vai na minha casa. Jesus, entra na minha família. É o que Jairo faz. Insistentemente ele bate, pede. Só que, irmãos, muitas vezes dentro desse cenário há pessoas que entram na história. E nós vemos que tem uma mulher que já havia gastado tudo na sua vida. Ela estava com fluxo de sangue. Jairo, ele prepara o cenário. E o cenário que Jairo prepara é: vai até Jesus, dobra os pés, se prostra, se humilha. E Jesus começa a caminhar em direção à casa de Jairo, e aquela multidão apertando. Mas aquela mulher simplesmente diz: se eu somente tocar nas vestes de Jesus, serei curado. A pregação hoje não é sobre essa mulher, mas pense você que está clamando, pedindo ao Senhor para que o Senhor entre na sua casa, mude a sua história, que faça um milagre na sua vida, na vida da sua família. E de repente quem chega é outra pessoa, irmãos. Toca tão somente na orla, nem adorou, nem se prostrou, nem se humilhou, somente pensou e tocou e recebeu o milagre. A palavra diz que quando aquela mulher toca nas orlas de Jesus, ela sente o fluxo estancar. Aquela mulher que tinha gastado tudo da sua vida, médico, pessoas, homens, mulheres, tudo que ela podia fazer, ela fez. Ouve, olha, Jesus está passando, tocou na orla. Muitas vezes, irmãos, nós estamos buscando a Deus e em adoração, clamando ao Senhor por uma solução nas nossas vidas que parece tão difícil, e dizemos: Senhor, como demora, ai, como está tardio. Senhor, eu estou te pedindo, vai na minha casa, vai na minha casa, vai na minha casa. Mas aí vem outro irmão que não pediu nem um pouco de tempo, então somente toca e Jesus faz. Como fica? Como eu fico, como você fica, como nós nos sentimos. Muitas vezes é assim. Parece que outros chegam e sentam na janela. Parece. Só que ali demorou, irmãos. Porque Jesus, quando Jesus foi tocado nas orlas, ele diz que dele saiu virtude. E aquela mulher simplesmente queria tocar em Jesus e ir embora. Eu vou tocar e vou embora. Eu venho para a presença de Deus, recebo a minha bênção e vou embora. Ninguém precisa saber, ninguém precisa ver, ninguém precisa ouvir. Eu simplesmente vou e vou embora. Só que Jesus naquele cenário diz: alguém me tocou. Engraçado que uma multidão aperta de um lado para o outro, tanta gente aqui naquele ambiente. E aí Pedro fala: Senhor, a multidão te aperta. E o Senhor pergunta: quem me tocou? E Jesus diz: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E quando aquela multidão para, irmãos, eu quando era criança, eu não gosto de carnaval não, irmãos. Nunca gostei. Aí minha tia me levou para esse negócio de carnaval.
pequeno. Vi um trio de um lado e a gente querendo passar para o outro. Uma multidão apertando. Eu querendo ir para lá e o povo vindo para cá. Irmão, você não sai do lugar. Em uma multidão que está te apertando em uma direção, você não sai do lugar. E aquela mulher, no meio daquela multidão, ela não ficou porque ela quis, não. A multidão parou, ela parou também. Porque ela veio por baixo. Na hora que todo mundo para, ela não tem nenhum para onde correr mais. E muitas vezes Deus nos impede de sair de determinado lugar para fazer com que nós venhamos ser revelados diante dele. Aquela mulher teve que parar e ela teve que reconhecer o que Jesus tinha feito. Aquela mulher para, Jesus fala com ela. Irmãos, mulher quando fala, só a misericórdia de Jeová. Ela contou toda a vida dela, irmãos. Ah, Jesus, há 12 anos eu gastei dinheiro com isso. Eu fui para um lado, eu fui para o outro. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Irmãos, e nesse cenário, Jairo esperando. E dentro dele dizendo: Jesus, entra na minha casa. Tem solução para minha filha. Tem solução para minha vida. Jesus, muda a história. E ele ali aguardando, irmão. E aquela mulher recebeu a bênção. Estava demorando. Irmãos, o tempo para quem espera, irmãos, ele é muito e muito e muito longo. Minutos se tornam horas. Os dias se tornam meses e anos. E ele esperando. Irmãos, e parece que nesse cenário é assim. Quando ele termina de falar com a mulher, e a mulher foi curada por Jesus. Quando eles começam a dar o primeiro passo, que vai caminhando para a casa de Jairo, e aí chega alguém: olha, não adianta mais você incomodar Jesus. Não adianta mais você incomodar o mestre. A sua filha morreu. Não tem mais solução. Existem pessoas nas nossas vidas, irmãos, que vão chegar e vão dizer que não existe mais solução para aquilo que você tem. A sua causa, a sua história, as coisas que o Senhor colocou sobre as suas mãos, os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos, aquilo que você colocou, que Deus trabalhou, aquilo que Deus te deu, porque a filha de Jairo era presente de Deus. A filha de Jairo era alguém que iria fazer estender o seu nome por gerações, e aquilo estava morto. Naquele cenário, aquilo estava morto. Mas Jairo, quando ouve isso, Jesus não deixou nem que ele respondesse. Jesus tomou a frente e disse assim: então somente crê. Aleluia! Precisamos dar ouvidos à voz de Deus. Existem muitas pessoas, irmãos, que estão no mesmo ambiente que a gente, talvez dentro da nossa casa, mas não estão no mesmo propósito. E aquela pessoa que foi chamar a Jairo não estava na mesma visão, não estava de forma alguma no mesmo propósito. Jesus chega na casa e aí tem as carpideiras, né, chorando. Eu não sei se os irmãos conhecem, mas as carpideiras eram comum dentro de um cenário de luto, elas começarem a chorar, mulheres, pessoas que tinham facilidade de chorar, para que entrasse no clima de velório. Existiam pessoas tocando com flautas, não era para alegrar, mas para trazer um clima de tristeza. A música gera clima no ambiente, a depender das notas que se tocam, enfim. E quando Jesus chega no cenário, e Jesus chega de maneira diferente de tudo que está acontecendo. As pessoas estão dizendo assim: não tem solução, e Jesus diz: tem solução. As pessoas dizem: não tem mais jeito, Jesus: tem jeito. As pessoas dizem: não vai avançar, Jesus diz: vai avançar. Eu tenho que lembrar isso aqui. Pedro, parece impossível, águas, mas Jesus com uma palavra diz: vem. E Pedro firma o pés em água como se fosse sólido, não pela palavra de homens, mas pela palavra de Deus. Aquilo que é impossível diante de Deus, quando Ele fala, até a água se torna sólido. Acho que ali naquele momento pode até ter virado gelo. Ele conseguiu andar. Jesus é aquele que tem a solução das causas impossíveis.
diante de um cenário que os discípulos conversavam com Jesus a respeito de um jovem rico, e a mensagem era tão dura que os discípulos perguntam: Senhor, quem poderá se salvar? Jesus diz: para o homem é impossível, mas ele continua dizendo: para Deus tudo é possível. Jesus chega na casa e diz assim: não chorem, a criança dorme. Aqueles que estavam no ambiente de Jairo, que tinha fé e acreditava, sabe o que eles fizeram? Deram risada. Esse homem está louco, a criança está morta há muito tempo, o pai era o único que tinha esperança, foi atrás dele, não tem mais solução, nem respirar mais está respirando. Esse homem, que é isso? Irmãos, tem coisas e tem pessoas que não são para estar no mesmo ambiente que a gente. E a primeira coisa que Jesus faz é dizer assim: ó, Jairo, é o seguinte, tira todo mundo daqui. Tira todo mundo. Ficou Tiago, Pedro e João. Eram os mais achegados a Jesus. Ficou esses três. Ficou a mãe, o pai e a criança. Nesse cenário só tinham essas pessoas. Existem, irmãos, situações em nossas vidas que temos que ter sim um núcleo exclusivo e seleto de pessoas em nossa vida. Não são todos que estão preparados para viver o sobrenatural de Deus na sua vida e acreditar nos sonhos que Deus sonhou para você. Porque os sonhos de Deus, irmãos, para os homens são impossíveis. Mas esses sonhos de Deus na sua vida tem pessoas exclusivas que tem que estar. E não é qualquer um, não é qualquer pessoa. Jesus não faz o extraordinário em qualquer lugar, com qualquer pessoa, em qualquer ambiente. Aquela mulher recebeu o milagre na rua, mas Jairo ia receber o milagre dele dentro da sua casa. O que Deus tem preparado para você é dentro da sua casa, na sua família, com seus filhos, com as portas fechadas, para que ninguém incomode. Não é qualquer um, não é qualquer pessoa, não é qualquer cenário, é na sua casa. É na sua casa. Jesus manda que todos saiam, fecha a porta, olha para aquela menina, o Todo-Poderoso, irmãos. Aquilo que para nós é impossível e que parece que o cenário vai ser de muitas e muitas coisas. Jesus pega na mão daquela criança e diz: Talita cumi. Menina, te digo, levanta. Jesus é aquele que pode dizer, irmãos, pegar na mão e dizer: levanta. Para as pessoas é impossível, mas Jesus pega na mão e diz: levanta. Ele tem poder para fazer coisas extraordinárias. Aquilo que os olhos não viram, ou os ouvidos não ouviu, e nem se passou no seu coração, é o que Deus tem preparado para você. Irmãos, muitas vezes nós estamos buscando o milagre de Deus em nossas vidas. E quando minha esposa estava grávida, eu disse a ela: eu preciso ser um homem que eu quero que o meu filho seja. Eu já ouvi de minha mãe, quando ela estava em vida, que faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Isso não é bíblico, irmãos. Eu preciso ser o homem que o meu filho será no futuro. Eu disse para ela: nós precisamos ser os pais que ele será no futuro. Se eu quero que Pedro seja um homem de oração, eu preciso ser um homem de oração. Se eu quero que Pedro seja um homem de palavra, eu preciso ser um homem de palavra. Se eu quero que seja um homem honesto, um homem que respeita a sua família, a sua casa, que tem um senso de responsabilidade, tem o seu senso comum social, eu preciso ser, para que ele seja. Jairo foi de contra a todo o contexto social que ele tinha. Ele deixou de olhar para as pessoas, ele deixou de olhar para o cargo que ele tinha, ele deixou de olhar para a posição que ele tinha, e ele entendia que a solução da vida dele estava em Jesus. Jesus era a solução. Irmãos, eu não sei qual é o cenário que você passa, mas eu tenho uma certeza de uma coisa: Jesus
é a solução. Ainda que esteja morto, irmãos, o pai e a mãe são aqueles que têm esperança onde as pessoas não veem esperança. O pai e a mãe são aqueles que veem solução aonde não existe solução. E ainda que as pessoas vejam como morto, o pai e a mãe ainda acreditam. E é nessa fé que Jesus faz as coisas acontecerem dentro da sua casa. Não deixe que o seu adversário, que brame como um leão, buscando a quem possa tragar, diga que não tem solução na sua casa, na sua família, no seu filho, na sua filha. Jesus estará a caminho com você. E aonde não tem vida, Ele dá vida. Aonde o cenário era de morte, vai ser cenário de alegria. Jairo pôde ver sua filha crescer, sua filha casar, teve a condição de ver netos e ver a sua geração prosperar, porque ele creu. Não nos homens, não nas pessoas que caminhavam ao seu lado e diziam ser amigos, mas em Jesus. Tão somente uma palavra, crê, foi o que ele disse. Irmão, creia e tome posse. Se você crer e não duvidar, o que você pedir ao Senhor irá acontecer. Pois a palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza do que se espera. Jairo tinha a certeza que Jesus era a cura. O cenário podia estar o que for, Jesus era a cura. Eu quero dizer para você que Jesus é a cura daquilo que você espera. Jesus é a solução da sua casa. Jesus é a solução dos seus filhos. Jesus é a solução do seu relacionamento. Jesus é a solução para o seu filho, para aquilo que você tem prospectado para o seu futuro. Jesus é a solução. Sem Ele, nada prospera. Nós conseguimos, irmãos, ir até determinado ponto. Como diz minha avó, meu braço só vai até o chapéu, alcança. Mas Jesus vai para onde eu não consigo ir. Jesus enxerga onde eu não consigo enxergar. Jesus tem um poder de mudar o cenário. Até onde eu posso fazer, onde é possível. Ele é o Deus do impossível. Como pai, eu digo a vocês, depositem a sua confiança em Deus, ensinando o seu filho o caminho que deve andar, porque tenha certeza que Jesus é o Deus do impossível.